Fala galera do Na Súmula Cast. Hoje iremos comentar e analisar sobre o jogo do Atlético Paranaense, hoje que foi às 4 da tarde, 3-1 contra o São Joséense. Eu tô aqui com Dudu Borges e Caio Jordão. Fala, Guga, como é que você tá, cara? Prazerzão você ter chamado aí pro programa de hoje, no nosso Sulacast do Furacão. Uma honra estar aqui, sempre é bom de falar futebol com vocês. E aí, Guga, como que você tá? Muito obrigado aí pelo convite. Bora falar desse furacão que com certeza tem bastante coisa para falar e vamos também projetar como que vai ser esse time aí do Osório. Bom, para começar, o Atlético ele mantém a invencibilidade dele e era um jogo que era importante ganhar, não só por causa da invencibilidade e da boa sequência que o Atlético está tendo no Paranaense, mas é bom para aumentar a confiança dos jogadores, é, até aumentar a confiança do técnico também, que no Atletiba sofreu críticas também por causa do empate. E eu gostei da postura do Atlético. O Atlético foi com um time alternativo, assim. Grande parte dos jogadores que são titulares não estavam, não tinha Canóbio, Mastriani, Fernandinho também não. O próprio Pablo só entrou no segundo tempo, né? Aham. E eu achei que no primeiro tempo o Atlético ele estava criando, mas na hora de concluir mesmo para sair o gol, não dava certo. Mas eu acho que, bom, queria saber a opinião de vocês sobre o primeiro tempo, porque, bom, eu achei que foi isso, que o Atlético criou bastante chances, mas na hora de concluir não deu tão certo assim. Guga, eu concordo. Acredito que o Atlético teve um início mais lento de jogo, foi um jogo bem estudado. A gente vê que o jogo do Osório, eu tava falando com o Caio, é um jogo que ele se fazia muito naqueles lançamentos, né, de inversão de bola. Algumas críticas dos torcedores do Atlético é essa única criatividade de jogadas ofensivas pelas pontas. Falta de repertório, né? Então, e a gente realmente consegue perceber isso. A gente viu muito o Benítez e o Jader construindo muito pelo lado esquerdo, muito bem, diga-se de passagem. Acredito que o Jader foi o melhor jogador hoje do Atlético no jogo. E a gente viu que foi um jogo bem estudado. O Atlético naquele começo ofereceu um pouco perigo para o São Joséense, apesar daquele domínio, né, com a posse de bola. Mas realmente a equipe só foi sentir mais à vontade no jogo depois daquele belo gol, né? Que foi o primeiro gol foi do Uhum. Jadem. Então, até aquele momento, a gente via que a equipe estava um pouquinho mais lenta. De novo, eu não lembro de alguma grande finalização do Uhum. Atlético no jogo. E depois disso, o Atlético sentiu mais à vontade na partida. Eu acho que, completando o que o Dudu falou, essa questão que a gente vê muitos atleticanos falando da falta de repertório do time, de faltar algo ainda no trabalho do Osório, que, claro, está muito no começo, enfim, paranaense, mas essa questão de quem vem de trás no time, principalmente os meias. Então, hoje ele jogou com o Hugo Moura no meio, o Christian, o próprio Filipinho, além dos zagueiros, que acho que tem uma boa bola longa, assim, principalmente o Thiago Heleno. Essa questão de usar muito bem os lados, com o que seriam os alas do time dele, e pegar a defesa no sentido contrário, é uma boa jogada. É algo que o time faz bem, mas eu acho que depender só disso, quando a gente né, vamos falar um Atlético que vai jogar Copa do Brasil, Brasileirão, um Atlético Sul-Americano. em ano de centenário que se espera muito desse time, tem gastado bastante, eu acho que ainda falta muito, assim, eu acho que é um, o time atualmente joga de uma forma que ajuda e consegue, como eu posso dizer, usar ao máximo dos seus jogadores. Então você pega um Godoy que é muito utilizado, que é um cara que tem bom passe, consegue chegar bem na área, tem um bom time nessa ultrapassagem, mas assim, ainda é muito pouco, né? Não sei o que você acha, Guga. Bom, cara, pra mim o Jader foi o melhor da partida mesmo, porque o gol dele foi muito decisivo, assim, pra melhorar o andamento do time. E eu me surpreendi muito com o Godoy. Ele foi muito participativo, os zagueiros conectavam bolas longas nele.
E ele estava tendo mais liberdade ofensivamente, mas mesmo assim, quando precisava na defesa, ele aparecia. Ele chegou a cortar um passe que poderia ter gerado um contra-ataque do São Joséense e na última bola do São Joséense também, que deram um passe. E o jogador do São Joséense ia receber a bola, o Godoy voltou lá e cortou. E, bom, eu gostei da performance do time no segundo tempo, né? E eu me surpreendi, porque o Godoy chegou a sair para a entrada do Coelho e na hora eu fiquei. Na hora eu não tinha entendido muito bem, mas o Godoy acabou de voltar de lesão também, né? E deu para entender que o técnico quis preservar ele. E, E o cara, o Coelho fez uma Coelho. participação boa hoje, né? Isso que eu ia falar. Isso que eu acho que você ia falar isso, né? Aham, cara, o Coelho jogou muita bola. Ele foi surpreendente, assim, e eu não esperava. Ele fez aquele lindo lance da caneta e deu o passe para o Diório, que fez com que os dois ficassem confiantes durante a partida. E Então, Guga, só para pegar esse gancho do Coelho, eu acho que ele é um cara que dá para ver que quando ele entra ele vai bem, mas é um cara ainda muito inconstante, né? Talvez se ele faz um ano bom, um ano que ele consegue se manter bem, assim, porque ele consegue, igual você falou, consegue jogar tanto como um ponta esquerda mais aberto, ou até nesse esquema do Osório, nesse 3-5-2, digamos assim, como um ala, ele consegue entrar e ajudar bem, né? Eu acho que o problema dele sempre foi essa questão de ser muito inconstante, né? Joga bem, joga mal, nunca conseguiu se firmar, assim. é, eu espero que ele essa temporada possa desencantar. Ele ainda é novo, 23 anos, mas ele teve momentos marcantes também em 2022, com aquele golaço lá, mas ele é bem constante mesmo e bom, eu até entendo o Osório de fazer testes durante o Paranaense, porque eu acho que é o período para fazer testes mesmo, mas tem que começar a pensar mais na temporada, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana. E eu acho que pra temporada, bom, eu acho ainda muito cedo, né? Porque a gente não tem no mata-mata paranense agora, mas eu espero que o time possa ganhar algum título. Acho que a Sul-Americana seria o mais provável, porque o Atlético contratou dois jogadores que foram muito importantes na Sul-Americana do ano passado. Godoy com números muito bons, é, 3 gols e 4 assistências na Sul-Americana de 2023. E o Mascherano com 9 gols em 12 partidas. E o Mascherano nem chegou perto da final e fez 9 gols, o que foi surpreendente, porque comparando com o Pablo em 2018, o Pablo chegou na final e fez 5 gols. E, bom, eu espero que pelo menos o time possa focar na Sul-Americana, porque eu acho que se encaixar bem, eu acho que é possível, assim. E uma crítica pro trabalho do Osório é que, óbvio, acho que ninguém vai pedir a cabeça dele ainda, é cedo para isso. Mas uma crítica é que ele ainda não tem os 11 titulares definidos, né? A gente sabe que é uma característica dos trabalhos dele como um todo, mas hoje a gente ainda não consegue apontar os 11 titulares de fato do Atlético, né? A gente tem as certezas, como o Fernandinho, o próprio Godoy, que eu acredito que vai ser titular nessa equipe, o Bento, mas a gente não consegue definir ainda como vai ser a cara do Atlético. Isso às vezes é meio preocupante que a gente não consegue projetar o que vai ser essa equipe ao longo ao decorrer da temporada. E destacar também um ponto positivo do trabalho do Osório, ao meu ver, hoje a gente viu que o São José fez um belo gol defensivo, mas ele não chega a ser uma falha defensiva. E destacar a solidez defensiva do Atlético, né, que muitos jogos não tomou gol nesse Paranaense, mas até agora a gente ainda não consegue bater ao certo o martelo em relação ao trabalho do Osório, né? E uma coisa que eu acho que é difícil para o Atlético, como clube, como instituição, é a questão do estadual que enfrenta, assim. É muito grande a distância do Atlético e o nível do Atlético para os outros clubes. Até o Então, Curitiba, né? até o próprio Coxa, assim, que poderia ser um rival que faz frente, não consegue, assim.
Então, eu acho que é difícil a gente olhar para esse Paranaense como algo em que a gente está vendo o time do Atlético ser testado. Assim, eu acho que ainda é muito uma incógnita, tanto pelo que o Dudu falou de não ter uma escalação certa, e assim, lembrando que o Osório, claro, é estrangeiro, enfim, como todo técnico precisa de tempo, mas é um cara que já trabalhou no Brasil, conhece como as coisas são aqui. Então, eu acho que talvez o torcedor do Atlético já esperava um pouco mais, assim, sabe? Mas é difícil, né, tratar disso num paranaense, visto que o Atlético vai brigar por coisas muito maiores do que qualquer outro clube no paranaense. Assim, o que chega mais perto é o Coxa, que vai disputar uma Série B ali. Já foi eliminado da Copa do Já Brasil, né? foi eliminado na Copa do Brasil essa semana, é verdade. Então, ainda é muito difícil. Acho que a gente vai conseguir falar melhor desse Atlético quando, de novo, ele tiver um time mais definido e quando chegar no Brasileirão, que é a hora do vamos ver, e daí eu acho que a pressão vai aumentar e quem sabe o trabalho dele fica em risco. Inclusive, uma coisa que ajudou o Osório foi o Atlético ter conseguido entrar na Copa do Brasil só na terceira rodada ainda, então ele vai ter tempo. E eu espero que até lá o time se encaixe, e ele defina os titulares e que os jogadores Então, possam. Guga, mas uma pergunta para você, por exemplo. O ah, Atlético não joga no meio de semana, certo? por enquanto, não. Entendi. Qual o motivo, assim? Tem alguma explicação para ele ter poupado hoje? Porque pensando nisso de criar um time, de formar um elenco, de ter ali seus 11, talvez, você acha que era o momento dele ter poupado? Não sei se poupado, mas colocado um time mais alternativo, não ido com força máxima, assim, claro, o São Joséense se mostrou muito fraco, enfim, mas você não acha que era uma oportunidade dele fazer um time que se torne o time do Atlético para esse ano, os 11 iniciais? Olha, eu acho que ele pensou assim que o time já estava classificado e que ia ser um jogo mais tranquilo e quis dar chance aos outros jogadores, assim. Entendi. Ah, Complementando a fala do Google, concordo com ele. Eu acho que Carioca como um todo, e ainda mais como você citou, o cenário do Atlético é muito cômodo nesse campeonato, né? Porque realmente não tem nenhuma grande ameaça. Apesar do Atletiba, o Atlético não ter conseguido levar a melhor. A gente não viu o Atlético tendo grandes jogos, jogos muito difíceis nesse Paranaense. Como o Google falou, era uma equipe que já estava classificada, estava na primeira colocação, tinha o risco ali de ser ultrapassado pelo Curitiba, que acabou perdendo. Mas é importante justamente para, às vezes, o Osório não tem esses 11 titulares definidos na cabeça para dar rodada, para ver rodagem, para ver como é que vão ser alguns atletas nessa temporada, né? A gente pode falar do Thiago Heleno, que já Uhum. teve uma queda temporada passada, a gente precisa ver como é que vai ser o desempenho dele. As contratações novas, o Gamarra, que na minha opinião é um bom zagueiro que o Atlético conseguiu trazer. O Léo Godoy, que chegou com grandes expectativas, foi cobiçado pelo Corinthians, outros clubes brasileiros, acho que, se eu não me engano, São Paulo também queria Também. ele, né? E realmente ver quais serão desses jogadores, né? Tirando as certezas que a gente citou no começo do programa, ver também qual é o do Diório, que particularmente eu achei um centroavante de movimentação lenta, mas fez 2 gols. A gente pode criticar ele, mas querendo ou não, fez dois Tava gols. no lugar certo na hora certa, né? Exato. Então, o Jader também, que foi uma grata Sim. surpresa, e acho que é importante você usar o Paranaense para esse tipo de coisa. Então, talvez, sendo aqui um pouquinho defensor do Osório, seria esse um dos motivos, talvez, para ele não usar o time titular. E agora também tem a fase final, né? Acredito que a gente possa ver um esboço aí do Caip, como é que vai ser para o restante da temporada nessas partidas decisivas. bom, eu confesso que para esse ano, é, em teoria, é para ser melhor que o ano passado. Pelo fato do time não jogar Libertadores esse ano e fazer contratações pontuais que em 2023 é, tinha suas carências, sabe? E o Atlético contratou em 2023 o Esquivel e
agora é esperado que o Fernando volte, o Fernando que estava muito bem. E eu espero que o time se encontre, claro, vamos acompanhar aí Atlético e Londrina, né? E foi muito bom o Atlético ter se classificado em primeiro, né? Porque jogar a final no jogo de volta em casa, assim, faz uma diferença enorme. Sim. E E é interessante que você falou, comparando a temporada passada, a gente consegue perceber que é um treinador mais presente na beira do campo, né? A gente tem nossas críticas pro Osório, mas a gente consegue ver ele levando o time do Atlético mais longe, que Wesley, que também. Qual foi o treinador que iniciou no O passado? Paulo Paulo Turra. Turra, Paulo Turra, pô, incomparável ao Paulo Turra também. E a gente também consegue ver que o Atlético hoje conta com um pouco mais de profundidade de elenco, conta com peças interessantes. Porque, de novo, a gente tem que lembrar que o Coelho veio temporada passada para ser o cara, né? Um Sim. dos grandes nomes do ataque do Atlético. Ele não correspondeu hoje, ele já é uma peça para entrar ali durante o jogo. De novo, a gente não consegue definir qual que é a função de cada jogador nesse time do É Atlético difícil pensar no que cada um desempenha por por conta causa do do Osório Osório, mesmo. né? Então, eu concordo com você. Acho que hoje o torcedor do Atlético pode olhar com mais otimismo para essa temporada, mas ainda não teria uma visão otimista no geral. Porque do que a gente viu até agora, eu vou ser sincero, eu não vejo esse time do Atlético brigando nas cabeças do Brasileirão. Óbvio, vai ser um time ali de meio de tabela para cima, como vem sendo nos últimos brasileiros. Mas, por exemplo, talvez uma Copa do Brasil tenha uma dificuldade maior, que a gente ainda não conseguiu ver essa consistência de jogo, de escalação, de formação tática na equipe do Osório, né? Então, talvez isso tome mais corpo mais para frente, mas no momento, talvez a única coisa que o Osório poderia. O Osório não o Osório, não, mas o torcedor do Atlético poderia almejar essa Sul-Americana mesmo. Você concorda, Caio? Eu acho que é isso, assim, e tem muito uma questão, pegando o que você falou dos treinadores do ano passado, assim, que, bom, Wesley Carvalho é um auxiliar que estava ali, o Paulo Turra, é, meio que o primeiro clube dele, assim, que era auxiliar do Felipão, enfim, eu acho que se tinha uma expectativa de um Atlético que continuasse competitivo e seguisse na mesma onda do Felipão, e não foi o que aconteceu, e agora quando chega um cara como Osório, que, assim, a gente queira ou não, é um cara que tem nome, tem muito renome aqui no futebol brasileiro, enfim, mesmo sem ter conquistado muitas coisas, assim, mas técnico de seleção, enfim, treinou o México durante um tempo. Eu acho que tem muita questão da expectativa que o torcedor coloca nesse time, assim, o torcedor vê um time que cada ano que passa se estrutura mais, melhor financeiramente, vendendo bem, comprando bem, gastando muito dinheiro, Ano de centenário ano de também, né? centenário, principalmente, e agora traz um técnico que tem um nome, assim, qualquer grande clube que no Brasil que fique sem treinador e o Osório esteja no mercado é minimamente ventilado. Então, acho que tem muito essa questão da expectativa e a realidade, e a gente se vê num Paranaense que, como eu esperava, acho que com Osório, sem Osório, com um sub-20, com, enfim, o Atlético ia passar tranquilo, assim, acho que quando a gente fala do Atlético, a gente tem que pensar que é um time que está muito acima do resto do Campeonato Paranaense. bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é, é, perguntando sobre qual time vocês acham que ganha o Paranaense e o quão o Paranaense é importante pro como ganhar o Paranaense é importante pro resto da temporada, assim. Bom, Guga, eu acho que o franco favorito para conseguir essa taça é o Atlético Paranaense, não tem como não falar. A gente entende da rivalidade com o Curitiba, mas os momentos são outros. A equipe do Curitiba está completamente fragilizada pela eliminação na Copa do Brasil. Não é um elenco forte e esse seria o principal, essa principal pedra no sapato do Atlético, né? A não ser que a gente tenha alguma grande surpresa ali com o Maringá, com o Operário, eu vejo o Atlético conseguindo essa taça com certa facilidade. E assim, sincero e honestamente, eu não sei o quanto que impacta aquele negócio, né? Porque o Atlético já vê o Paranaense como obrigação. Uhum, Acho que o impacto seria muito maior se não vencesse do que vencesse. É aquele negócio que a gente fala muito também da questão do PSG, né? sim. O PSG espera ganhar o francês. Uhum. O feio seria se eles não vencessem. Começa o campeonato campeão, praticamente. Exatamente. Então, óbvio, é um título
Isso não pode deixar de ser destacado, vai deixar a galera animada, mas também não pode depender como se, ganhamos o Paranaense, então o time está pronto. Não, longe disso. Mas o impacto seria muito maior se o Atlético realmente não vencesse. Eu acho que, pegando no gancho do que o Dudu falou, que eu concordo assim embaixo, eu acho que muito mais importante do que o ser campeão é ver como esse time está, assim. Porque, claro, é bom ser campeão, enfim, tenho certeza que todos ali querem isso, mas eu acho que é um título que meio que já virou qualquer coisa, assim, para o Atlético. Entra como obrigação, assim, algo que meio que nem fede nem cheira, assim. Não, Então, e só para claro. situar os nossos ouvintes do Curitiba, isso não é desmerecendo o Coxa, nem perto Sim, disso, que hoje a realidade é discrepante. é diferente, assim, e é algo que vem sendo construído ao longo dos anos, assim. Então, a gente vive nessa realidade hoje que nem mesmo o Coxa consegue fazer frente ao Atlético ou tornar esse campeonato muito disputado. Então, acho que mais importante do que isso é ver como esse time se encaixa com o Osório, assim, e ele dá uma cara para esse time, tanto de bola jogada quanto dos 11 ali, de ter um time titular, ou pelo menos ali a gente falar de uns 14, 15 jogadores que a gente saiba que são constantes e que fazem parte desse time. Bom, Opa, acho que. Achei que a gente tinha perdido você, cara. Achei que estávamos com problema de conexão, mas pode falar aí, Guga. acho que algo que o Osório, se ele, bom, se tudo der certo, ele continuar no cargo, ele precisa manter o time com uma regularidade, assim. Porque o que decepcionou o torcedor em 2023, claro, além de ter sido eliminado cedo na Libertadores e na Copa do Brasil, foi que, mesmo só disputando o Brasileirão, depois de ter feito um primeiro turno muito bom, assim, comparado aos outros anos, foi que o time acabou. Deu a impressão que não, as coisas não davam certo e chegou um momento que o Atlético tinha ganho do Grêmio no segundo turno do Campeonato Brasileiro e o Atlético Lá estava na na frente Arena, do né? Lá Grêmio. na Arena do Grêmio, né? E o Kaique Rocha até tinha comentado que ia em busca do título. E acabou acontecendo que, no final das contas, o Grêmio, que estava atrás do Atlético depois do resultado daquela partida, quase foi campeão, assim. E o Atlético, ele acabou ficando para trás. E até, por exemplo, o Internacional, que chegou a se preocupar um pouco com o rebaixamento por causa da Libertadores, alcançou o Atlético. Mas por sorte, por mais que não foi para Sul-Americana, para Libertadores, é, pelo menos conseguiu essa classificação para a terceira rodada da Copa do Brasil, né? Sim, sim. Talvez o que a gente pode criticar é a ousadia do Atlético no mercado, né? Talvez e de grandes nomes que a gente não precisa, talvez que. Porque, assim, eu particularmente, analisando a janela do Atlético, o único nome que eu conhecia previamente, assim, era o Léo Godoy, que estava sendo cobiçado por muitos E times, o Mastriani, né? além do Mastriani, claro, e do Gamarra, que eu tinha visto ali alguns jogos do Olímpia, mas não são aqueles reforços que a gente consegue ver hoje em times brasileiros, que nem o próprio Fernandinho no Atlético, o Luis Soares no Grêmio, o Dimitri Payet no Vasco, são aqueles jogadores que dispensam comentários, né? Então, talvez falte um jogador de peso para o Atlético conseguir subir esse patamar, né? Que você mesmo falou do Inter. O Inter fez uma janela trazendo grandes nomes também, Alário, Borré. Então, a gente pode criticar talvez essa mentalidade do Atlético. Não É, concorda, Caio? sim, e se a gente pensar que, por exemplo, claro, você falou aí de nomes já consolidados, mundialmente falando, que já vem para cá em final de carreira, mas o Atlético perde do ano passado para esse ano um Vitor Roque que, por mais com pouca idade, era um protagonista, e eu acho que a essa altura a gente já pode falar que era um cara que era uma realidade, então era um fator diferente num Atlético que era. E acho que o Atlético é assim, faz, digamos, uns 8, 10 anos por aí, que é um time muito organizado, tal, mas que tinha no Vitor Roque algo diferente, assim, algo que o torcedor ia pro estádio esperando algo dele, assim.
Então, que fazia com que os outros times se preocupassem com ele e perdeu isso. E acho Ele que não conseguiu uma posição nem perto, não né? repousa, assim. Eu acho que um cara que talvez tenha esse potencial é o Zapelli, que é um cara que a gente vê que tem bola no pé, assim, isso é nítido, mas talvez tenha que agora esse ano seja o ano dele dar um passo adiante, assim, meio que pegar esse time para ele, assim. Bom, eu acho que é isso. A gente comentou aí sobre o jogo e Hugo, sobre uma. eu tenho uma sugestão para você implementar hoje no nosso programa, que fiz ontem no SimulaCast do Almirante. A gente dá nota para os atletas hoje do jogo. Se você concordar, acho que seria interessante para a gente, até para os ouvintes terem um pouco de noção, que a gente não conseguiu comentar de todos os atletas que foram utilizados hoje. Se você concordar, Claro, podemos fazer essa votação sim. então tá. Deixa que eu faço aqui a média de nós três. Então, começa por você, Google. Qual a nota que você dá pro goleiro Bento? Cara, acho que dou uma nota 10, porque ele salvou aquela bola que do voleio, né? Jogador do São Uhum. Seria Joséense, um belíssimo gol, inclusive. e que foi essencial, assim. Ainda mais que naquela jogada poderia ter saído um gol do Atlético, porque o zagueiro tirou e sobrou pro Benítez, que tocou no meio, só que não acabou saindo gol, assim. Bom, eu acho que o Bento foi pouco acionado. Quando foi acionado, foi bem. O gol longe de ser culpa dele. Então, eu vou com uma nota 8. Cara, eu iria numa nota 7 assim. Passa de ano, mas tá, é o que você falou, Dudu. É longe de ter sido muito exigido. O São Joséense é um time muito frágil, assim, então. E mesmo no gol, acho que é muito mais mérito do São Joséense, uma boa jogada, um chute no ângulo que acontece, mas acho que dentro do possível ele fez uma boa partida, assim, acho que é um goleiro bem seguro. Bom, a média ele ficou 8,3, então. Vamos pro Madison, que estava completando essa linha de 3. Eu começo por você, Guga. Peraí, qual foi o jogador mesmo? Madison. Cara, eu dou uma nota 6 assim. É, É, eu sigo com você, acredito que não fez nada demais no jogo. Ah, eu iria na mesma também. Pra falar a verdade, é um jogador bem limitado, assim, ainda mais quando a gente pensa que agora você tem o Godoy, que talvez exerce essa função e talvez seja, não sei, um dos melhores da América do Sul na função, que é uma função tão rara no futebol. Então, acho que, enfim, ele não comprometendo já tá ótimo, assim, eu acho que eu acompanho vocês na nota. Nota 6, então, a média do Madison. Vamos pro zagueiro Thiago Heleno, Guga. Qual que é a nota que você dá pra ele? olha, ele não comprometeu, mas tem um lance que eu achei um pouco estranho, que ele meteu a mão na bola, né, e acabou tomando um cartão amarelo. Cara, eu vou manter a mesma nota que eu dei pro Madison mesmo, nota 6. Concordo, eu vou dar uma nota um pouco abaixo, a partida dele não muito boa hoje. Eu vou com uma nota 5. Eu, é difícil, assim, a gente tratar desse jogo por conta, principalmente, da defesa, porque foi pouquíssimo exigido, assim, a gente viu mais o Thiago Lemos se arriscando em passes mais verticais, em lançamentos, do que em alguma coisa na defesa. Então, pensando nisso, acho que eu vou com uma nota 6 assim. A média dele foi 5,6. Bom, vamos para quem fecha a tríade da zaga ali, né? O Gamarra. Começa por você, Guga. Olha, o Gamarra, ele, na minha opinião, ele tem uma boa presença ofensiva também. Ele é importante Sim. nos seus lançamentos. Chegou a dar um passe pro Christian, que acabou se atrapalhando no domínio e não fez o gol.
Eu daria uma nota 7 pro Gamarra. 7, eu sigo o relator. Acredito que fez uma boa partida também. Eu vou um pouco além, eu acho que eu daria uma nota 8 assim, um zagueiro que mostrou ter bom passe, assim, e pensando nisso, que atualmente talvez seria o único repertório desse time do Osório, nessa questão dos passes mais verticais, que buscam quebrar essa linha de defesa e achar o ala em profundidade, eu acho que o Gamarra é um cara que acrescenta muito nisso. Com certeza. Nota 7,3. Iniciando pelo meio-campo, acredito que seja o volante mais defensivo, talvez ali no Hugo Moura, né? Começa por você agora, cara, pra gente inverter um pouco. Cara, o Gumora, assim, eu acho que fez uma partida bem burocrática, assim, o Atlético ficou muito com a bola e ele é aquele cara que começa o jogo pro Atlético, eu acho que às vezes falta um pouco de ímpeto dele, assim, de tentar algo a mais, tentar um passe que quebre alguma linha, assim, mas, Sim. enfim, eu acho que é uma partida bem comum, acho que nota 6. Concordo. Ele sofre crítica da torcida do Atlético, mas hoje não comprometeu. Nota 6. Você, Guga. O Gumora, olha, ele teve uma chance de fazer um gol que no jogo tinha duas bolas em campo e que o jogador do São Joséense chutou a bola pro meio ainda, mas o juiz não chegou a apitar. E ele quase fez um gol sem marcação nem nada, mas tirando isso, olha, eu vou manter uma nota 6 assim. Sim, só para nossos ouvintes terem noção, estamos gravando pela plataforma do Zoom. Temos só mais 5 minutos, então a partir de agora vamos só dar as notas, não vamos conseguir aprofundar muito. Filipinho, cara, qual é a nota que você dá para ele? Cara, acho que eu dou uma nota 5 assim, esperava mais dele. Eu achei que fez uma partida abaixo, pelo que eu escutava do jogador, nota 5 também. Você, Guga? Cara, eu vou dar uma nota 6 porque ele quase fez um golaço de fora da área. Se fizesse, a nota ia aumentar com certeza. Justo. 5,3 a nota. Vamos para o Christian, camisa 88. Você, Guga, qual a nota? O Christian, eu daria uma nota 7 porque por ele ser importante assim na construção do time, quase fez gol na tabela com o Jader também. Vou com você, vou acompanhar a nota 7. Eu vou além, eu dou uma nota 8 para ele, um jogador que eu gosto muito, consegue ter bom passe, chutar no gol, enfim, dá muita dinâmica para esse time. Média 7,3. Vamos para o argentino Leonardo Godoy. Qual que é a nota que você dá para ele, Guga? Cara, eu vou dar uma nota 8 pela presença ofensiva que ele tem. E, que nem eu falei anteriormente, ele fez uma boa recomposição defensiva, mesmo estando lá na frente. E, bom, ele acabou perdendo a chance de fazer um gol, né? Ele ficou indeciso entre dar de cobertura ou tocar a bola, mas é isso. Bom, eu vou com uma nota 8,5 também pro Godoy. Gostei da partida, tá jogando fora de posição, um pouquinho mais à frente, né? Boa partida. Eu vou seguir com vocês, nota 8 bom jogador, boa partida, desempenhou muito bem a função dele. Média 8. E aqui vamos pro melhor jogador em consenso de nós três, que foi o Jader, que fez um belíssimo gol de fora da área. Para mim, a nota hoje dele é 10. Uma Conseguiu boa desempenhar partida, tudo o que não esperava. tem, não tem o que falar, assim, grande jogador, acho que pode ser muito bem utilizado pelo Atlético no resto do ano. E você, Guga? Eu acompanho a nota de vocês, o gol que ele fez foi muito decisivo e muito importante para o andamento da partida. Agora vamos para o paraguaio Romeu Benítez. Partida surpreendente, na minha opinião. Gostei, jogador agudo. Nota 8. Você, Caio. Não, eu acompanho você, Dudu. Confesso que era um cara que eu não conhecia e gostei muito do que vi, assim, principalmente quando ele caía pela esquerda, levava bastante perigo, acho que nota 9. E você, Guga? Eu dou uma nota 8 para ele. O 1 contra 1 dele é muito bom, ele até fez uma caneta no jogo e eu gostei muito da performance dele. Média 8,3. E vamos para o autor dos dois gols hoje da equipe do Atlético, o Diório. Falei, Caio. Dudu, é difícil a gente falar de um cara que fez 2 gols e não dar uma boa nota pra ele, mas assim, eu diria que uma nota 7 porque pouco fez no jogo, assim, tem total mérito do gol, enfim, mas acho que é um cara ainda que participa muito pouco do jogo, acho que tem muito a melhorar. Concordo, se não fosse os dois gols, eu daria uma nota bem abaixo para ele. Não gostei da partida. Um jogador que tem poucas virtudes.
assim, positivas, mas pelos dois gols, nota 8. Você, Guga? Cara, eu dou uma nota 7, 7? porque, cara, ele é muito travado em campo, mas ele tem o fora de gol, né? Exatamente, sabe estar no lugar, né? Média 7,3. Vamos para a nota do professor Juan Osório. Querendo ou não, ele conseguiu mexer no time no intervalo, o time voltou mais ofensivo, conseguiu fazer os 3 gols, né? Então, para mim, nota 8. Eu vou ali um pouco abaixo, ali meio que na média, eu vou numa nota 7. Acho que ainda a gente precisa ver muito dele, mas na hora que ele mexeu no time, o time continuou bem e venceu tranquilo, então acho que é isso. Você, Guga? Dou uma nota 8. 8. Então, o professor ficou com uma média de 7,6. Como a gente não vai ter tempo de passar por todos os jogadores que entraram na partida, cada um dá um destaque de alguém que entrou, a gente pode entrar em consenso que foi o Coelho. Sim, sim. Sim. Você concorda, Guga? Então, ficamos fechados no destaque que veio do banco, Tomás Coelho. E agora eu entrego para você para finalizar, Guga. Bom, é isso. Agradeço a participação de vocês. Falamos sobre o, o desempenho, o desempenho do Atlético na partida e algumas pequenas projeções, né, para o resto da temporada. E é isso. Agra- Agradeço a participação de vocês. Agradeço o convite, Guga. Sempre que precisar, é só chamar. Valeu demais aí, Guga. Tamo junto. Obrigado. Abraço.